Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês duas máquinas iguais. Nós temos aqui uma BP 1430 toda montadinha, com sua tampa, com seu suporte para linha, com sua unidade de bordado. É assim que você vê a sua máquina no dia a dia aí, né? E também eu quero te mostrar uma máquina aberta. Nós temos aqui do lado a mesma máquina, pessoal. Aqui é do jeito que você vê, que você trabalha, e aqui é o jeito que praticamente eu sempre estou vendo ela e estou trabalhando com ela, tá? Esse vídeo é para tirar algumas dúvidas e explicar algumas coisas que às vezes eu recebo de alguns clientes. Uma das coisas que eu recebo é o seguinte: por que precisa fazer manutenção preventiva? Por que a máquina precisa tanto de manutenção? O motivo dela precisar tanto de manutenção e de ela dar tanta manutenção, o principal fator, tá? Que vai se resumir a praticamente todo o vídeo. É um produto de uso doméstico. Como ela é um produto de uso doméstico e a gente acaba utilizando ela demais, a gente acaba usando ela num ritmo mais profissional do que doméstico, a gente não chega a ser um cliente industrial, né? Mas ele se torna um cliente que compra um produto doméstico para ter um uso mais profissional no dia a dia. Então, às vezes, a pessoa até não liga a máquina num dia, mas, de contrapartida, no outro dia ela trabalha o dia todo. Então, a máquina acaba sofrendo com esse uso, né? Que não é a ideia do fabricante. O fabricante fabricou um utensílio doméstico para a dona de casa ter, fazer uma toalhinha, uma camiseta, personalizar alguma coisa para ela, tá? Como um hobby, bem hobby mesmo, e a gente acaba utilizando num ritmo mais profissional. A gente faz toalhinha para vender, a gente faz kit de berço, a gente usa ela com uma frequência maior. Vou até tirar essa que está montada aqui de cena para poder mostrar só essa para vocês melhor agora, tá? Então, tirei de cena aqui a máquina como vocês acostumam a ver aí na casa de vocês, e agora nós estamos com ela aberta, né? Que é a máquina que estava aqui do ladinho. A máquina é composta por duas partes, tá? Que isso até vocês tenham um entendimento aí na casa de vocês. Uma delas é a unidade de bordado, que está aqui, e a outra parte é o cabeçote, né? A máquina em si está aqui. Claro que as duas peças se complementam e elas se tornam um produto só, né? Mas basicamente, tá? Aqui nós temos a parte onde a máquina fica com a agulha descendo e subindo parada, tá? Ela é uma máquina que costura parado. E o que faz todo o movimento e faz toda a magia, né, para o bordado acontecer é esta outra peça aqui, a unidade de bordado. Então, por que a gente deve fazer a manutenção? Como vocês podem ver, ela tem muito componente eletrônico. Nós temos placa, então ela não tem um lubrificante ali como uma industrial, que tem aquele litro de óleo onde vai resfriando, lubrificando toda a máquina. Ela trabalha praticamente a seco, ó. Então nós temos os eixos, as buchas, a lançadeira. Aqui, ó, na unidade de bordado, essa máquina é uma máquina que ficou parada 1 ano e meio, tá? Olha como ela pegou ferrugem. Não sei se a câmera mostra para vocês. Olha como ela pegou ferrugem nessa parte. E qual que é a função dessa parte aqui, ó? Ela não está conseguindo nem andar, ela travou. Então ela tem que andar e fazer esse movimento, e essa outra fazer esse movimento. Nos dois sentidos, ó, eu tô tendo que fazer muita força, ela está muito pesada. Por quê? Essa até pegou ferrugem, nós vamos até ter que trocar essa peça. Esse kit superior aqui eu vou ter que desmontar e fazer a troca. O de baixo, ele não chegou a oxidar e nem pegar ferrugem. Então eu vou fazer só vou desmontar ele, fazer a limpeza, relubrificar e montar de novo. Então aqui nós vamos ter o trabalho de fazer toda a manutenção. E na máquina também, tá? Essa parte de abrir assim é só tirar a carenagem. Não é uma manutenção simplesmente limpar. Nós não podemos fazer isso, a gente tem que desmontar o equipamento por completo, descontaminar, ver as peças que precisam ser substituídas e remontar novamente e lubrificar corretamente, né? E aqui nós temos o eixo, ó. O eixo trabalha com um sistema de bucha, não é rolamento, então essa bucha, ela sempre vai precisar de uma gotinha de óleo.
Para vocês até verem, a gente acaba utilizando uma seringa para lubrificar, de tão pouco óleo que vai. Só vai o óleo suficiente para lubrificar a peça, tá? Outro detalhe importante que vocês podem ver, olha o tamanho do motor da máquina. Não sei se a câmera pega bem aí para vocês verem. Olha o tamanho que é o motor da máquina. Num comparativo com uma mão de uma pessoa, ó, ele dá metade de uma mão de uma pessoa. Ele é muito pequeno. Então, automaticamente, ele não vai ter uma resistência, uma força para ficar tocando uma máquina pesada. Então, ele não vai ter força suficiente para tocar uma máquina com falta de lubrificação. Então, por isso é muito importante a máquina estar bem lubrificada, limpa, leve, para você não ter problemas de motor, numa dessas um superaquecimento, danificar uma placa, tá? No carrinho aqui, na unidade de bordado, vocês vão se espantar mais ainda. Olha o tamanho que é o motor. Aqui eu consigo mostrar um deles para vocês, ó. Esse aqui é o motor, ó. Esse motorzinho aqui, olha o tamanho dele. Muito pequeno, tá? Ó, comparando com o dedo do lado. Onde esse motor, ele tem que ter força suficiente para deslocar todo esse movimento. Então nós temos um motor aqui para deslocar esse movimento e nós temos outro motor embaixo dessa engrenagem para deslocar este outro movimento, tá? Eles são dimensionados exatamente para o que a máquina precisa, tá? Mas ela tem que estar devidamente lubrificada. O processo, né? Tipo, não, teria que ter um motor maior. Não é isso. Esse motor foi dimensionado para isso, já foi feito todos os cálculos, todos os estudos, ele é o suficiente. Mas a máquina tem que estar de acordo em perfeito estado para ele fazer a sua função perfeitamente, né? Então aqui nós temos a placa responsável pelos comandos, nós temos a placa dos sensores de bastidor e nós temos ainda os dois motores, o motor do X e o motor do Y, né? Então aqui tem toda essa parte eletrônica envolvida para fazer a parte mecânica trabalhar de acordo, né? E aqui na máquina, né, nós temos o que? Um motor bem pequenininho aqui, que é um motor de passo. Nós temos outro motor aqui, ó, que ele é responsável pelo corte da linha. Nós temos o motor principal da máquina, tá? Então, o cabeçote da máquina é formado por 3 motores. Motor principal, que toca toda a máquina. Motor do conjunto de passo. Na verdade é assim, são 4 motores. Um principal, que é o grande, que também é pequeno, né? E depois nós temos um motor pequeno, que serve para o motor de passo trabalhar. Outro motor pequeno, que serve para o corte. E um outro motor, que serve para fazer o acionamento de subir e descer o pé da máquina, tá? Então, na parte do cabeçote, nós trabalhamos com 4 motores, 3 pequenos para alguns itens e o grande principal para tocar todo o conjunto. E na unidade de bordado, nós temos o motor do X e o motor do Y. Então, somando todos os motores, nós estamos falando aqui em 3, mais 2 dá 5, mais o principal, 6 motores, tá? Cada um responsável por sua tarefa, tá? Então, por isso a máquina tem que estar toda lubrificada e limpa. Então, essa é a importância de você estar fazendo sua manutenção preventiva na assistência técnica de sua preferência. E temos uma novidade agora para o ano de 2023, que quem quiser aprender um pouco mais sobre lubrificação preventiva, um pouco mais sobre troca de alguns componentes da máquina e quiser entender um pouco mais sobre a bordadeira, às vezes você que é artesã e tem curiosidade e gosta de fazer a sua manutenção, ou você também, filho, marido, enfim, algum familiar aí que queira ajudar a fazer algumas manutenções básicas, preventivas aí na sua casa, nós vamos ter um treinamento que você pode estar adquirindo com a gente para aprender a fazer essas manutenções na sua casa, tá? Lembrando que essas manutenções devem ser sempre feitas. Evite trabalhar com a máquina até vir a quebra das peças, porque depois que a máquina quebra, a manutenção vai ficar cara, vai ter peça para ser colocada, às vezes você vai estar trabalhando e vai precisar de uma assistência técnica. Já pensou? Agora nós estamos em dezembro, se chega uma máquina em dezembro ali, 10, 15 dias antes do Natal, pode ser que você não consiga mais ter essa máquina para esse ano. E bem no período que você precisa trabalhar, a máquina está numa oficina, parada esperando uma peça chegar, ou parada na fila esperando chegar a vez dela de ser feita a manutenção.
Então, se você tiver um treinamento básico de manutenção, muita coisa você já se defende. Ah, a máquina tem um problema, você vai lá, você acompanha a videoaula, você faz o procedimento e resolve o seu problema. Tá? Se você não se sente seguro, em alguns casos é bom você fazer numa assistência técnica autorizada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.